não espera. Gente, a vida é muito curta. Não espere 48 anos para se decidir. Vai e faz. E quem já está no programa, que faz hoje, aí está com preguiça, faz amanhã, daqui hoje eu não posso, vou sair. Não, comprometimento, faz, porque nós somos mulheres, somos rainhas, somos guerreiras. A doutora explica, ensina, orienta, mas quem decide somos nós. Nós é que decidimos se queremos ou não. Segue meu caminho, porque vai dar certo, vai dar certo. Entre no programa, a doutora é maravilhosa. Eu enchi tanto o saco dessa doutora, com e-mail, mandando e-mail, ela sempre me respondendo. E assim, me respondi eficazmente aquilo que eu queria saber. Sou muito grata por ela ser essa pessoa que ela é, investir tanto em nós mulheres. Eu tenho certeza que a nossa felicidade é a felicidade dela, de cada um de nós que passamos por esse programa, e que hoje estamos bem. Então, é o recado que eu dou. Não desista. Tem vista em você, porque há um empoderamento muito grande dentro de nós que a gente desconhece quando a gente está sofrendo por esse problema, né? O tal do vaginismo, que é um fantasma na nossa vida. Entre pro programa, faça, mas faça logo. Não espere, porque a vida é curta. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, gente querida, tudo bem? Bom, sejam todas muito bem-vindas aqui ao podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje eu estou aqui com uma ex-aluna muito querida, que é a Sara. E gente, vocês não têm noção, como eu fico feliz quando elas topam dar esse depoimento, essa linda história de superação delas, né? Porque afinal de contas é isso. São histórias belíssimas de transformação, de superação, de empoderamento, e eu imagino quando, depois que vocês conquistam, quem passa por esse processo, quem conquista tanto esse poder, tanto esse empoderamento, quer mais é falar para o mundo. Não, dona Sara, muito bem-vinda, obrigada Claro. pela sua presença. Eu que agradeço, doutora. Dá vontade de gritar para o mundo, né, a sua conquista, mundo não é? Inteiro. Então, bem-vinda, obrigada pela sua participação, obrigada por você topar, sua generosidade em compartilhar essa história linda com a gente, com tantas outras pessoas que estão aqui escutando e ainda remando nesse barco, né? Ainda assim, em busca da sua superação, em busca dessa libertação. Você está com quantos anos, Sara? 69. E você fala comigo da onde? Qual estado? Olha, eu estou morando agora em Juiz de Fora, mas sou carioca. Sim, conterrânea. Então, estamos falando com uma mulher de 69 anos, que sofreu quantos anos com dor, Sara? 48. Gente, 48 é muito anos. tempo. É muito tempo. É até achar muito alguém tempo. que ia abrir essa janela da vida para mim. É muito tempo de sofrimento, né? Assim, eu sempre, claro que é aquilo, né? É o que eu sempre falo. Quem tem dor, não, assim, tem urgência em resolver, né? Assim, claro que histórias como a da Sara são histórias que eu, como profissional, sinto muito por histórias assim como a dela, de tanto tempo de sofrimento e buscando uma ajuda que não vinha da forma como ela esperava. Sinto muito pelas mulheres que passam por isso e até hoje estão dentro desse processo, dentro dessa busca. Mas eu sempre falo, gente, quem tem dor não tem tempo. Não tem 1, 2, 3 anos, 10, 20, 40, né? Dor é uma coisa que, para quem não gosta, ela precisa ser resolvida. Porque se a pessoa gosta de sentir dor na hora de um prazer, é outra história. Gosta disso, não tem problema, tudo bem. Cada um e toca a sua vida. Agora, para quem não gosta disso, viver dentro desse universo, viver dentro desse tormento, no momento em que você
quer ter prazer e você não consegue ter prazer porque você sofre com dor e às vezes nem uma relação você consegue começar, aí eu me refiro especificamente ao ato de penetração, né, gente, que a gente está falando aqui da superação do vaginismo, onde a dificuldade é penetrativa. Então, na hora que a mulher deseja uma penetração, estar com alguém, com quem ela quer, deseja a penetração sexual, ou mesmo deseja cuidar da sua saúde, deseja ir no médico, cuidar da sua saúde, fazer seu preventivo, fazer um exame para cuidar, e ela não consegue, isso traz muito sofrimento ao longo do tempo, né? Então, quando eu vejo histórias como a da Sara, histórias de muito tempo, eu fico pensando nessa carga de sofrimento de todos esses anos, mas, por outro lado, eu também sempre digo e repito, nunca desistam de vocês, porque sempre terá uma luz no fim do túnel, sabe? Vocês não podem desistir, porque também não tem idade para ficar boa disso e viver a sua libertação. Agora, conta para mim, que eu já falei demais, Sara, conta pra gente aí. Conta um pouco da sua história pra gente, vai. Então, doutora, eu me casei com 22 anos, na década de 70, e levei comigo todos os preconceitos, né, da criação repressora, que isso é feio, que isso é imundo, que isso não pode, e eu levei isso comigo. E quando eu cheguei na minha primeira noite, que sangrou, que doeu, que não penetrou, e eu fiquei assim, isso é feio que eu estou fazendo, eu sempre tinha isso comigo, achava que realmente isso era uma coisa muito feia, que não era para ser feito daquela forma, eu não sabia de que forma seria feito, mas eu sabia que não podia fazer. Mas também eu tinha ouvido alguém falar que dói, que sangra, que melhora, e eu esperei por essa melhora que nunca veio. Foi a primeira noite, segunda, terceira, e meu maior desafio foi quando eu voltei de lua de mel e encarar as pessoas que estavam me esperando em casa. Disse, meu Deus, todo mundo sabe o que eu fui fazer e agora eu estou aqui exposta, dura que acabasse aquela tarde, né? Que mamãe fez um chazinho para me receber e tal, e eu queria ir embora para minha casa. Eu disse, gente, que vergonha, que vergonha. E foi acontecendo, né? Os meses, os anos, e chegou a época de fazer o primeiro preventivo. Eu fui fazer, eu não conseguia, eu quase que me rasguei de tanta dor, de tanta dor. Nos próximos ginecologistas, que de vez em quando a gente muda, até por mudar de cidade e tudo mais, e eu tinha vergonha de falar para eles que eu tinha dor na penetração. Eu dizia que eu tinha dor quando eu fazia exame. E alguns dos médicos onde eu passei, assim, eu me sentia um ET na frente deles, né? Outros, assim, frescura pura. Outros, não é nada. Outros, não, depois passa. E com essa gama de informações, para mim, foi que eu desisti de procurar ajuda, entendeu? Porque Olha só. um deles me disse que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu disse, não, eu Olha não vou. só, Sara, Foi. você tá falando de uma história de quase, vamos botar aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, mais ou menos? 40 Vamos botar anos uns 30 anos atrás. atrás. Vamos botar aí. É. Você tem quase 48 anos, tinha, né, quase 48 anos de história, que agora a história já acabou, ok? Nós vamos falar sobre isso também, mas você viveu, a gente está falando de uma moça de 22 anos de idade, 23, vamos botar aí 23 anos, 24, que de repente vai buscar ajuda, primeiro que escutou todas essas coisas que até hoje as mulheres escutam, ou seja, Sim. a coisa não mudou, até hoje as mulheres jovens escutam a mesma coisa que você escutou lá quando você, na década de 70, quando você começou, não só dos mitos, sobre esses mitos sobre a virgindade, o mito sobre a primeira vez, que vai doer, que vai sangrar, que vai ser horrível, mas também com a vergonha e com a frustração de lidar com aquilo, de não saber o que falar com as pessoas, de chegar no médico e escutar exatamente, olha só, você está trazendo coisas que você escutou no médico há 40 anos atrás e que se repetem. Gente, se repetem. Ou seja, a história que a Sara vai estar trazendo para a gente aqui, que ela começou a contar, ela é super atual, então não se enganem. Porque as histórias, infelizmente, se repetem e não tem idade para isso, não. Mas continua, Sara. Por décadas, né? E o outro, até eu ouvi também aí de uma entrevista de uma ex-aluna sua, sobre o médico orientar para tomar uma bebidinha. Comigo não foi diferente. Toma uma bebidinha, porque aí você vai relaxar. Não foi diferente. Doutora, foi os 42 anos piores da minha vida. E o que aconteceu? Eu era uma mulher assim, muito frustrada, por conta de eu queria terminar a minha noite com uma penetração e eu não conseguia. Então, a gente acabava na masturbação, era só isso. Hoje, eu falo masturbação com naturalidade, mas eu não conseguia falar. Nem isso eu conseguia falar. Vagina, eu não conseguia falar, sabe? De tanta vergonha. Então, os anos foram passando.
E nos últimos 20 anos, nos 42 anos, nos últimos 20 anos não tinha mais nada, não tinha mais sexo. Eram duas pessoas distintas que dividiam o mesmo espaço. Se ele estivesse no quarto e eu fosse ao banheiro, eu fechava a porta do banheiro, porque a gente perdeu a intimidade, a gente tinha vergonha um do outro. E com isso, com 1942 anos, eu olhei no espelho e falei para mim, o que você está fazendo da sua vida? Porque meus projetos eram frustrados, porque eu tinha uma mulher dentro de mim adoecida. Meus projetos frustrados, cursos que eu queria fazer, engordei 10 quilos, eu não conseguia ter prazer comigo, sabe? E a vergonha, porque... Outra coisa, tenho desejo sexual, porque eu sou uma mulher saudável. E a vergonha de fazer isso, e a vergonha de uma vez eu estava no meu quarto, eu queria me masturbar, eu tinha vergonha, eu estava presa no quarto, e quando eu cheguei na sala, minha filha, com meu genro, a impressão que eu tinha é que eles sabiam o que eu estava fazendo, sabe? E que tinha alguém junto comigo. Está sendo descoberta, né? E eu não conseguia. Eu acho que tem um cachorro latindo aí perto de você. É a Aya. Eu deixei a porta aberta agora. A Aya. Então, quando eu estava sozinha, parecia que tinha alguém dentro do banheiro comigo me acusando, sabe? Que coisa feia, que coisa imunda, que vergonha. Eu não conseguia. E a mulher mais infeliz, e mais infeliz, e mais infeliz. Por fim, eu vou largar a mão, não vou fazer mais nada disso, não quero mais saber. E aí, eu pedi a separação com 42 anos. Foi até menos dolorosa do que eu imaginava. E depois dessa separação, depois de um ano, mais ou menos, eu conheci uma pessoa. Quando eu conheci essa pessoa, um ano e meio, mais ou menos. Pronto, agora vai dar certo, porque eu estava assim que era o casamento, não, mas tudo bem agora, sou uma mulher livre, vai dar certo. Doutora Mariana, quando eu fui ter com essa pessoa, senti tanta dor, eu não sei se penetrou, se não penetrou, que eu não me lembro, eu sei que senti muita dor, e daí eu fui para o banheiro. Quando eu estou no banheiro, ele abre a porta do banheiro e fala assim, você está menstruada? Eu falei assim, não, eu quis dizer que eu não menstruo mais. Não. Estou na menopausa já, né? Não tenho como menstruar, já estava na menopausa já, né? Nessa altura do campeonato. Doutora, ele estava todo... Eu tive uma hemorragia, ele estava todo ensanguentado. Quando eu chego, Imagina. A cama tinha assim, mais ou menos um quarto do lençol, estava imundo, estava inundado de sangue. Muito sangue, muito sangue. E a vergonha, sabe? E a culpa. E assim, olhando um para o outro, com cara de nada, sabe? E quando acabou, fui para casa. Aí eu decidi, nunca mais eu quero saber de homem na minha vida. Eu vou continuar assim, ninguém sabe o que eu tenho, e eu vou começar a me adaptar com essa vida, porque é como se uma pessoa nascesse sem um dos membros, tem que se adaptar àquela realidade, assim vai ser eu. Ninguém descobriu o que eu tenho, não tem tratamento, então eu fiquei assim. E uma ginecologista, que eu estive com ela, aí conversei, falei para ela o que eu sentia, da penetração, contei tudo para ela. Ela falou assim, olha, muito delicadamente, muito educada, paciente minha não sente dor. Você vai para casa, volta amanhã, toma 3 gotinhas de Rivotril, que aí vai ficar tudo bem, você vai relaxar, mas aquilo não rolou, sabe? Não entrou na minha cabeça. Gente, vai ser dessa vez que vai acontecer o melhor. Bem, no dia seguinte, eu tomei 10 gotas de Rivotril e fui. Coitada, conseguiu sair de casa, coitada. Na clínica, eu tomei mais 2 gotas. Consegui, porque assim que eu saí de casa, peguei o Uber e fui. Não fui nem de carro, fui de Uber. Chegou lá, mais 2 gotas. Tudo deu meu horário para entrar, né? Ela me chamou e tudo mais. E eu já não via mais nada, não me lembro de mais nada. Ela me disse que eu tirei a roupa ali mesmo na frente dela, tirei a roupa toda. Eu não lembro de nada. Mas da dor eu senti, eu me lembro. A dor que eu senti, eu me lembro. Eu só não tive condição de reagir porque eu estava dopada, mas eu senti a dor, tá? E ela achou que tudo bem, porque eu não reagi, né? Tudo bem. E com isso, doutora, eu tenho que ter alguém para me ajudar, não consegui. Fui para o YouTube, comecei a procurar, encontrei fisioterapeutas com dilatadores, comprei dilatadores. Resolveu? Não resolveu nada, não resolveu nada. Meu Deus, eu não conseguia colocar um aplicador de creme vaginal. Não conseguia, porque doía muito, não conseguia entrar, entendeu? Aí eu falei assim, não, chega. Eu comecei a ter crise de ansiedade, chorar, sentir, o peito, o coração parece que socava meu peito, o ar não entrava nos pulmões, eu preciso de alguém para me ajudar. Foi quando eu procurei ajuda psicológica e encontrei a Griselda Lima.
disse, bem, deixa eu pesquisar, para não ser mais uma pessoa que vai me deixar como ET. Aí vi que ela tem 31 anos de carreira, né? E trabalha com desenvolvimento infantil e adulto, TI, complexidade, tudo mais. Eu acho que é uma pessoa experiente. Mas, olha, quando eu fui conversar com ela, eu não queria mais falar em dor, eu não queria tocar nesse assunto, para ela me ajudar na minha ansiedade. Mas foi tão legal os papos com ela que num dia eu toquei nesse assunto com ela e ela me deixou falar, né? Eu falei tudo para ela. Ela ficou quietinha. Então, no outro encontro, ela trouxe um livro, uma literatura, e estava com marca-texto bonitinho, escrito vaginismo. Ela virou e disse, olha, é isso que você tem, vaginismo. Eu disse, bem, graças a Deus alguém disse que eu tenho alguma coisa. Só que nós nem começamos um tratamento, porque eu mudei para Juiz de Fora e vim embora. Entendeu? Vim embora para Juiz de Fora. E aí, eu estou muito bem um dia olhando alguma coisa, não me lembro uma pesquisa, e entrou uma mulher linda de cabelos grisalhos falando em vaginismo. Eu disse, é ela, essa. O meu olho brilhou, sabe? Meus olhos brilharam, porque eu falei, gente, me falava com tanta propriedade, eu sentia que era o meu caminho. Esse é o meu caminho, é isso que eu vou fazer. E eu ouvi, desisti do que eu estava fazendo, e ouvi toda aquela propaganda, aquele anúncio, né, do programa e tudo mais. Na mesma hora eu entrei no WhatsApp. Quem me recebeu é a Rebeca, uma pessoa maravilhosa. Isso foi em janeiro de 22. Janeiro de 22. Ano passado, sim. Eu ia fazer, foi um ano atrás. E eu ia fazer uma cirurgia em fevereiro. E eu falei para ela, Rebeca, eu quero muito fazer esse programa, me inscrever, mas eu tenho uma cirurgia em fevereiro e eu não vou poder fazer agora. Aí eu fiz uma mastopexia com prótese. Aí veio o pré-operatório, depois o pós-operatório, tudo, e eu fiquei aí um ano. E eu também, sabe a vontade de ficar bem, de se curar, mas assim, para quem eu vou fazer? Para mim mesmo é primeiro, mas eu estou sem ninguém agora, então posso esperar mais um pouco, não está me incomodando. E aí passou-se um ano, e a Rebeca sempre me mandando o livro de Malai, me indicou o livro, eu devorei esse livro, e eu dizia para ela, Rebeca, por favor, não me perde. Eu não vou fazer agora, mas fica comigo, porque eu vou fazer. Me deixa não, me deixa, fica comigo não aqui. Me deixa, pois é. E ela dizia, se você não quiser mais receber a mensagem, você me fala, não, fica aí, eu quero receber. Quando foi em junho desse ano, eu falei, Rebeca, está na hora, eu vou fazer minha inscrição. Ela comemorou comigo e tudo mais. Doutora, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim, eu segui tudo à risca. Tudo que a doutora fala nas aulas, eu segui à risca. Quando não seguia à risca, era para mais. Por quê? A doutora disse, olha, tem que fazer pelo menos 5 vezes na semana. Eu fazia 3 vezes no dia. Com um mês... Intensivão. Foi um intensivão, foi uma imersão. Com um mês eu me senti bem. E assim, assista às aulas quantas vezes você quiser, você puder, for necessário, e eu assisti. E uma dessas aulas, um dos últimos exercícios, eu tive um bloqueio, assim, aí escrevi para a doutora, ela me respondeu, tudo mais. Mas aí eu falei assim, eu vou ver o vídeo outra vez desse exercício. Fui para o banheiro, e outra vez, isso já é a 4ª ou 5ª vez que eu assisti a esse vídeo. E uma frase que a doutora falou, eu escutei com a alma. Você não vai se machucar, isso é impossível. Ele entrou em mim, que eu fiz exercício e muito mais. Eu disse, meu Deus, eu estou bem, desbloqueou, eu estou bem. Primeira coisa que eu fiz, doutora, como eu estava sem ninguém, né? Primeira coisa que eu fiz, marcar o preventivo. Liguei para a clínica, tem ginecologista amanhã? Tem, pode marcar. Marquei. No dia seguinte eu fui, porque o que eu mais tinha medo era de preventivo, porque eu não conseguia, tanto vaginal nem pensar. Bem, não preciso de ninguém para ver se eu estou bem ou não, eu quero fazer meu exame. Fui lá, sentei com a doutora e contei toda a minha história para ela. Ela disse, olha, eu nem te interrompi, que história que você está me contando? Doutor, e agora eu vim fazer meu exame. Embora saibamos que eu estou nessa idade, nunca tive problemas ginecológicos, não precisa mais colher material, mas eu quero fazer. Aí, ela assim, muito receosa, se você quer que eu use o espéculo menor em você? Eu disse, não, você vai usar o espéculo normal para mim.
Aí ela muito me custou e disse, é esse aqui, é esse mesmo, doutor. E ela inseriu o espéculo e eu não senti nada. As minhas lágrimas correram, de tão emocionada que eu fiquei, sabe? Então, gente, eu estou bem, eu estou curada, eu estou bem. Eu saí do consultório, eu acho que as pessoas até observaram, eu queria saltitar, eu queria pular, eu saí, sabe? Contente, acho que alguém notou, do jeito que eu entrei no consultório, do jeito que eu saí, porque eu fiquei assim, muito, muito, muito emocionada. Esse doutora Mariana, você me curou. A gente faria até da senhora para ela e tudo, ela anotou na hora no Instagram, falou assim, muito obrigada e tal, não sei se, né, de seguir. Então, eu fiquei assim, doutora, todo esse tempo, não, porque às vezes a pessoa pode até perguntar, por que tanto tempo, 48 anos, e você não procurou ajuda? Eu não encontrei. E por fim eu desisti, porque por vários profissionais que eu passei, né? Um não é nada, outro você bebe, outro você opera, outro você é um ET, outro, sabe? Então, para mim, doutora, isso era o bastante para eu me recolher, sabe? E eu não tinha vida, eu não era mais vaidosa, não tinha mais vaidade, era uma mulher adoecida dentro de mim, e isso me fez, sabe, eu diria assim, doutora Mariana, que apareceu na minha vida, foi um marco, divisores de águas na minha vida, sabe? Foi, Que coisa, olha, divisores de assim, águas. olha, Sara, eu vou te falar uma coisa. A gente sabe que as histórias são distintas, as histórias, cada história é única, cada história que eu escuto de vocês é uma história diferente, porque cada uma é única no seu contexto, no que carrega de história, né, na sua vida, nas suas experiências. Mas tem uma coisa que, para mim, é muito comum entre todas vocês e que eu acho que é o mais bonito de todo esse trabalho, sabe? Por mais que a gente saiba que ao longo da vida, conforme o tempo passa, as coisas continuam acontecendo. Ou seja, você tem uma dificuldade desde o início da sua primeira vez, aos 20 e poucos anos, 22, 23 anos, em que essa dificuldade permaneceu, não por negligência, mas sim por falta de ajuda mesmo. Você não encontrou aquela ajuda que você precisava, como hoje muitas mulheres ainda também não encontram e ficam peregrinando em busca de ajuda. Então, essa história, infelizmente, ainda se repete muito, não mudou do jeito que a gente gostaria e precisa que mude, né? Depois a vida segue, vocês se acomodam, muitas vezes, se acomodam entre aspas, porque isso não tem nada de confortável, mas vocês se conformam, essa é a palavra, né? Muitas se conformam com a situação, se conformam, tentam viver da melhor forma, como você falou, como se tivesse sem um membro, eu vou me adaptar a essa realidade, porque a vergonha já é grande demais, cada vez que você vai no médico você escuta a mesma coisa, eu já fui a 5, escutei a mesma coisa, o que eu vou fazer no sexto? Né? Ou seja, vou escutar mais do mesmo, eu vou ficar mais triste, mais chateada, então eu me recolho cada vez mais dentro desse isolamento e desse sofrimento solitário, porque é isso que vocês passam, na verdade, né? E aí a vida passa, outras coisas podem aparecer, podem surgir, então você sai de uma fase em que você ainda menstrua para entrar numa fase de menopausa, onde a menopausa, se ela não é tratada como precisa, e principalmente a vagina não recebe um tratamento para essa condição, ela fica fina, ela fica frágil, e ela soma a dificuldade da dor, aquela dificuldade prévia que sempre existiu. Então, claro que o tempo passa, dificuldades outras surgem na vida de vocês, mas tem um ponto, e aí sim, a gente vai olhar para essa vagina de uma mulher já na menopausa, vai fazer um tratamento para ela poder voltar a ficar fortalecida, para a mulher poder ter uma saúde genital legal, bacana, não só para sexo, mas também para fazer um exame, para você poder também não sofrer com infecções urinárias de repetição ou de inflamações repetitivas, ou ficar, né, com incontinência ou perdas urinárias, porque todos esses são efeitos possíveis quando a vagina está frágil, com a menopausa sem tratamento, né? Então, essas coisas se somam às histórias de muitas de vocês, mas uma coisa que eu percebo, e aí que eu falo da beleza desse trabalho, é que independentemente da causa que exista hoje para cuidar, porque muitas que estão nos escutando agora podem ter também, como você, causas outras para cuidar, que não seja aquele medo primário, aquele medo lá de trás, que foi quase que o primeiro de todos, né?
E que é exatamente esse o foco desse trabalho, por isso que eu acho ele tão lindo. Ou seja, mesmo que exista coisa para cuidar no físico, e nisso o ginecologista pode, né, na maior parte das vezes, ele é capaz de detectar, identificar essas situações físicas que acontecem para tratar a mulher, mas independentemente se a mulher tiver ou não alguma situação, quando ela olha para ela mesma, que foi o teu caso, quando você olha para você e você percebe que você tem uma dificuldade que você carrega desde muito cedo, que é essa dificuldade com o seu corpo, com a sua naturalidade, com o seu órgão, como é que você conhece, se você conhece ele, se você não conhece, como você conhece ele, como você aprendeu a conhecê-lo, se é que aprendeu um dia. Então, na hora que você olha para você com esse olhar de carinho, né, não, eu vou entender como é que eu sou, eu vou entender como é que meu corpo funciona, como é que a minha vagina funciona, porque a partir do momento que eu começo a entender como é que a vagina funciona, eu começo a entender como é que é o significado do que é ser mulher para mim. Porque na hora que a gente não conhece o que a gente tem, um órgão que a gente tem que é muito simbólico da nossa feminilidade, eu estou falando de mulheres aqui, que se identificam como mulheres, e não importa se gosta de transar com mulher ou homem, não, para mim isso não importa, não. Me importa que você tenha uma vagina e que você se reconheça com ela e que você queira utilizá-la de alguma forma a seu favor, né? Então, se você quer utilizar a sua vagina a seu favor, você precisa reconhecê-la como sua. E aí, como eu falo, não importa com quem a pessoa gosta de transar, se ela se reconhece como mulher ou não, se ela acha que ela tem se ela se identifica com o gênero masculino, mas se ela tem uma vagina, ela precisa aprender a conhecer de uma forma natural, de uma forma confortável, de uma forma neutra, para então ela aproveitar do jeito que ela quiser, né? Então, a beleza desse trabalho, quando eu vejo vocês passando por esse trabalho e tendo essa noção, esse autoconhecimento, que é exatamente, para mim, a peça-chave de todo o processo, quando vocês se empoderam disso, quanta coisa muda na vida, né, não, Gil? Né, não, Sarinha? Exatamente. E outra coisa, a senhora falou muito bem no autoconhecimento. Eu nunca tinha olhado para minha vagina, nunca. Quando eu pegar o espelho e olhar, meu Deus, o que eu estou vendo? Sabe? E agora eu conheço a minha vagina, porque eu estou usando o creme vaginal, né? O hormônio. E aí, o que eu percebi, o que eu conheci dela que eu não sabia? Na entradinha tem aquele volumezinho, né? E eu acho que o meu mais prominente, um pouquinho mais, eu acho, e atrapalha um pouco, nada de dor nem agonia, atrapalha um pouquinho a entrada. Então, como eu fiz o exercício, eu já sei, eu coloco a pontinha, até com um pouquinho do creme mesmo, no meu dedo, e comprimo, afasto um pouquinho para cima e coloco o aplicador por trás do meu dedo, entra, que é uma beleza. Olha como eu conheço a minha vagina, não conhecia, não sabia. Você começa a entender que você pode adaptar a forma de entrar. Sim. Ainda mais se a gente não está falando de sexo, né? A gente está falando de botar um dedo, de botar um tubo vaginal, um tubo de creme, o que seja. Você, um dilatador, você adapta a colocação para que ela fique confortável para você e que ela seja fácil para você, mas ela pode ser adaptada. Ela não precisa, entrar de susto, de supetão. Você pode adaptar a entrada, entrar pelo seu orifício adentro, né? Mas entendendo que você pode se acomodar, é isso que eu estou falando. Mas se acomodar e entender que existem as estruturas para você passar por elas, não é igual ao que acontece com muitas, a ter, eu tenho coisa errada, estou agoniada, o que é isso? Eu tenho uma parede, eu tenho uma barreira aqui. Não, você tem um caminho que você precisa conhecer, que não é um tubo reto. Você vai aprender a conhecer seu caminho. E quando você aprende a conhecer seu caminho e desbrava ele... Exatamente. Que sensação de liberdade, sabe? De respirar puro, é uma coisa assim, é inexplicável. A gente não sabe, eu, pelo menos, nessa situação, depois de tantos anos, né? É difícil de explicar o meu sentimento hoje.
sabe? De mulher mesmo, empoderada, agora eu vou à rua, eu quero comprar brinco, eu quero comprar anel, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, sabe? E quero fazer coisa que eu não sentia antes. Eu não sentia, doutora, eu não sentia, sabe? Era tanta, acho que infelicidade, frustração, sabe? Eu tinha um grupo de mulheres, amigas, um grupo de 5 pessoas, mais ou menos, 5, 6 pessoas, muitos anos atrás, quando eu morava em Saquarema, morava em Saquarema. E nós nos encontrávamos todos os domingos para conversar, bater papo, batata frita, falar bobagem. E como eu assim, ficava frustrada delas falarem dos maridos, que faziam isso, e eu não fazia nada, não podia, não falava nada, o que eu tenho para falar, que eu sinto dor, que não entra, sabe? E mentir eu não vou também, até que elas perceberam. E um dia, uma delas, uma amiga, ela é biomédica e tudo, ela falou, Sara, vamos um amigo meu, um ginecologista, ele faz terapia de casais e tal. Fomos, mas não era esse o caminho, né? Não era. Terapia de casal, acho que não ia adiantar muito no meu caso. Eu fui 1, 2 vezes, não é isso que eu estou precisando, não. E deixei para lá. E depois até eu mesmo fiz questão de ficar sem aquelas reuniões, porque para mim era doloroso, gostava, sabe? Gostava porque não ia mentir o que não acontecia comigo, não ia mentir, né, para dizer Sim. que estava bem, não estava, sabe? É que eu acho então, que é importante também, eu acho que é importante também a gente falar é que, assim, você foi uma pessoa que passou por várias experiências de, não necessariamente de tratamentos, mas você foi à busca de vários profissionais, né, que de uma certa forma tentavam te ajudar da forma deles, né? Então, assim, ou não, enfim, tem gente que não ajuda, mas atrapalha, né? A verdade é essa. Mas, eu acho que é importante. Existem várias formas de tratar dessa mesma situação, e as formas podem ser efetivas, sim. Então, uma terapia pode ser muito eficiente para tratar vaginismo. A própria fisioterapia pélvica, eu tenho as minhas ressalvas com relação a ela, no caso do vaginismo primário, né, que é aquela mulher que sempre teve a relação muito difícil desde o início. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas se ela é, por exemplo, trabalhada junto com uma terapia, pode dar muito certo para muitas mulheres. Então, a gente tem técnicas, por exemplo, de Botox. Botox é uma outra técnica que tem sido feita hoje também. Então, a gente tem hipnose, minha filha, a gente tem algumas coisas aí já que tem aparecido com algum tempo já, né, como opção de tratamento. Então, assim, opções de tratamento para essas questões, principalmente para o vaginismo, existem algumas, por isso que não tem ainda um protocolo tão bem formado para dizer qual o melhor tratamento, porque cada pessoa terá uma necessidade, a verdade é essa. Então, em algumas pessoas uma terapia vai caber melhor, em outras pessoas uma combinação de terapia com fisioterapia, para outras pessoas um botox até, quem sabe, enfim, tem várias combinações, mas o que normalmente, eu bato sempre nessa tecla, porque isso os protocolos, nenhum dos tratamentos olha com esse olhar que a gente faz e que, na verdade, eu aprendi com o tempo que isso fazia diferença para vocês, e foi aí que eu foquei toda a minha abordagem, é exatamente esse olhar sobre o autoconhecimento de forma tão específica. Porque por mais que, às vezes, a pessoa faça uma terapia, ela faça, né, uma fisioterapia, ela faça um botox, se ela tiver, é o que eu falei, cada pessoa tem uma necessidade. A mulher que sofre com dor sexual, desde a primeira relação sexual, se essa mulher tem dificuldade com o seu toque de inserir seu dedo, de inserir seus 2 dedos fora do contexto sexual, fora do ato sexual, essa mulher precisa ser avaliada para isso. Ou seja, dentro desse contexto de tratamento, se isso não for olhado e tratado, a chance do tratamento ficar incompleto, do tratamento não dar certo, vai ser maior. Porque existe essa questão particular que acompanha muitas mulheres que sofrem com dor sexual desde a primeira tentativa, e que essa característica, essa particularidade, ela não costuma ser olhada neste nível de atenção que é tão importante. Então, na hora, faz muita, e vocês para mim, são a prova viva disso, né? Assim, gente, o que a Sara está contando para a gente aqui não é milagre, não. A Sara está falando de uma história de 48 anos de sofrimento, em que ela se empodera em 3, 4 meses, menos até, foi 3 meses, né, Sara? 2 meses você completou o programa? 1 mês, gente. Gente, isso não é milagre. A Sara contando essa história,
né? Sim, a gente contando essa história aqui, parece que aconteceu um milagre com a Sara. Alguma coisa aconteceu que, né, veio uma luz divina do céu e falou, olha, você vai ficar boa agora. Porque, assim, como é que uma pessoa sofre 48 anos, de repente, com um mês, ela se sente tão diferente, ela para de sofrer com dor? Então, assim, não é milagre, gente. Isso não é milagre. Isso é exatamente esse... É o comprometimento e esse olhar que a gente está falando sobre uma característica muito importante que várias de vocês estão chutando a gente aí, eu tenho certeza que carregam, de uma dificuldade particular que vocês às vezes nem imaginam que tenham, porque vocês nunca pensaram sobre isso, mas pense sobre esse assunto, porque essa dificuldade é uma dificuldade própria, particular, que as mulheres podem carregar e ela precisa ser olhada com muito carinho. Quem não sofre com essa dificuldade, quem tem total habilidade com o corpo, não tem problemas em tocar a vagina, botar um dedo lá dentro, 2 dedos, fora do sexo, não tem problema nenhum com isso, mas sofre com vaginismo, realmente, esse autoconhecimento que ela já tem não vai acrescentar muita coisa, ela vai precisar buscar outras formas de tratar do medo. Agora, para quem tem essa dificuldade, gente, isso é fundamental para se olhar, tem que se olhar, tem que olhar para si mesma nesse nível. Né? E Sara é uma prova viva disso, né, gente? É verdade. Eu comecei, assim, nos primeiros dias, né, na primeira aula, logo do autoconhecimento, eu disse, bem, faz parte do meu corpo, eu comecei a pensar dessa forma, é minha, porque até então era uma coisa estranha, a gente não se adapta com isso, só serve para, no meu caso, né, que nunca, eu não vou dizer que eu nunca tive uma realização, tive, mas não com penetração, entendeu? E quando você olha a sua vagina, como você olha o seu nariz, como a doutora mesmo explica dessa forma, né? Como você olha a sua orelha, a sua boca, o seu nariz, tudo é um conjunto, faz parte do seu corpo, e você vai começar a se habituar a se entender com ela, digamos assim. Né? Eu comecei a me entender com ela, porque até então eu desconhecia, entendeu? E assim, né? Sarinha, me diga uma coisa, você está com alguém hoje? Não, doutora, não. Eu estive com alguém, como te contei, porque, como eu falei com a Rebeca, que eu não estava tão entusiasmada, porque não tinha ninguém, então eu estava quietinha, eu me operei e tudo mais, deixando o tempo passar como passou um ano. Quando eu conheci uma pessoa, opa, vou fazer, sabe? E quando... aí depois eu entrei um pouco de conflito, porque logo na primeira aula, dizia, só explica, né, para não haver muita interferência do parceiro e tudo mais, eu disse, agora, como é que eu faço? E eu não vou dizer para ele, mas, doutora, foi uma bênção, ele apareceu para eu tomar decisão de fazer porque não rolou nada, entendeu? Eu te falei, uma pessoa que me dizia que tinha 63 anos, e depois quis criar 73, e na verdade era 83. Não rolou nada com ele, olha só que coisa, né? Não rolou nada com ele, não. Mas ele foi o empurrão que você precisava para você poder fazer tudo isso. E hoje, você, pelo que eu estou entendendo na nossa conversa aqui, hoje, se aparecer alguém para você, você já se sente capaz de estar com ela, não é isso? Mas é claro, sem dúvida nenhuma. É isso. Sem dúvida nenhuma. Gente. Depois daquele espéculo, nem parecia parecia um cotonete. É isso, gente, é isso, sim. Essa sensação, é esse discurso que eu gosto de ouvir na voz dessas mulheres que se empoderam, porque elas se sentem capazes, não tem dúvida, tipo assim, eu vou, e se eu encontrar alguém, eu vou, porque eu já estou livre. É outra sensação, é outro discurso, é outra fala, sensação. É outro sentimento. Exatamente. Outro sentimento. Aquela Sara já morreu, está lá atrás, nem me recordo. Olha só, com essa Sara nova, dá um recado para essa mulherada que ainda está em dúvida, Sara? Olha, eu vou dizer uma coisa, para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, né, essa entrevista, e ainda nem se inscreveram, mas que sente problema, faz o teste, vai lá, entra no site, receba lá o questionário e vai fazer o teste, né, porque é dali que vai saber, doutora, vai orientar logo, né, se tem ou se não tem, que nível que é, aconteceu isso comigo. Então, não espera, gente, a vida é muito curta, não espere 48 anos para se decidir,
vai e faz. E quem já está no programa, que faz hoje, aí está com preguiça, faz amanhã, daqui hoje eu não posso, vou sair. Não, comprometimento, faz, porque nós somos mulheres, somos rainhas, somos guerreiras, e só a gente que vai nos fazer se sentir assim, não é? Então, quem está no programa, que faça, tenha comprometimento, faça 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, não sei, e dorme ouvindo lá a doutora falar. Então, o recado que eu tenho, você é dona do seu corpo. Então, a doutora explica, ensina, orienta, mas quem decide somos nós. Nós é que decidimos se queremos ou não. Então, o que eu falo para essas mulheres maravilhosas, segue meu caminho, porque vai dar certo, sabe? Entre no programa, faça sua inscrição, que ainda não fez, né? Conversa que a doutora é maravilhosa. Eu enchi tanto o saco dessa doutora, com e-mail, mandando e-mail, ela sempre me respondendo, assim possível, com 1, 2 dias, 3 no máximo, estava me respondendo, e assim, me respondia eficazmente aquilo que eu queria saber. Então, a doutora, eu sou muito grata à doutora por ela ser essa pessoa que ela é, investir tanto em nós mulheres, que eu tenho certeza que a nossa felicidade é a felicidade dela, de cada um de nós que passamos por esse programa, e que hoje estamos bem. Então, é o recado que eu dou: não desista, insista, invista em você, porque há um empoderamento muito grande dentro de nós que a gente desconhece quando a gente está sofrendo por esse problema, né? Sofrendo com o tal do vaginismo, que é um fantasma na nossa vida. Então, entre para o programa, mas faça logo, não espere, porque a vida é curta. Ai, Sara, olha, melhor do que isso, só 2 disso, entendeu? Porque, assim, é isso, é exatamente o que você falou, né? A vida é curta, sim, quem tem dor tem pressa, sim, quem já entendeu que existe uma necessidade de reconhecer e de conhecer o próprio corpo, né? Precisa ser treinado nesse sentido. Então, assim, para a mulher que não tem essa habilidade, ela precisa ser conquistada e precisa ser treinada e desenvolvida. E não é uma coisa, tudo bem, dá para aprender sozinha? Claro que dá, gente, né? Assim, não tem aqui, não tem nenhum tipo de mágica, não. A gente é capaz de aprender a fazer essas coisas sozinhas. Só que se a gente nunca aprendeu antes, pode não ser tão fácil nem tão simples. Se tem uma ajudazinha para fazer esse processo, se alguém te orienta em como fazer, te diz, né, o que você tem que fazer, quais são as etapas que você tem que seguir, de que parâmetro você vai usar para você perceber se você realmente está entendendo tudo aquilo que você precisa entender, você tem uma ajudinha, facilita, né? Facilita muito a vida do que você ficar lá tentando fazer sozinha, principalmente se você sofre com medo. Porque se você não sofre com medo, tá tranquilo, você vai para casa agora, termina isso aqui que a gente está falando, vai para casa e faz. Mistério nenhum. Mas se você sofre com medo, se você tem medo, muitas vezes vai precisar de uma ajuda para completar esse processo, né? Sim. Não, digo mais, doutora, não dá certo fazer sozinha, porque a gente tem que ouvir quem sabe, tem que ouvir quem tem o caminho certo, quem tem metodologia, né? E assim, a sua voz, a sua fala, as suas aulas mexem com o nosso psicológico, nos empodera, nos dá força, dá coragem. Eu nunca ia conseguir fazer sozinha o que eu fiz com a sua companhia, com a sua orientação. Ninguém consegue, não consegue, a não ser quem acha que tem vaginismo e não tem. Aí eu ainda digo que vai conseguir fazer sozinha. Mas não, a gente tem que escutar o que a senhora fala, porque a gente escuta com a alma, e aquilo entra dentro de nós e nos empodera, nos dá coragem, vai dar certo. Entendeu? Então, sem essa dizer que consegue fazer sozinha, que não consegue, não adianta. Se não tiver com a doutora ali, com as aulinhas dela orientando, com essa voz empoderada, com essa voz de você vai conseguir, você vai vencer, foi isso que me trouxe para a minha cura, sabe? Eu sou muito grata, sabe, pela sua existência. Oh, tá? meu amor, que coisa boa. Muitas mulheres aí que a senhora ainda vai ajudar, muitas mulheres, centenas de mulheres que vão ouvir essa entrevista e vão tomar coragem, vão fazer o teste, vão se inscrever e vão se curar, sabe? Ai, porque não tem remédio, não tem comprimido, não tem lavagem vaginal, não, somos nós mesmos, com a sua orientação, que encontramos o nosso caminho, sabe? E isso não tem nada, dinheiro que pague, não tem, doutora, não tem dinheiro que pague o que eu estou me sentindo agora, sabe? Me sentindo com a liberdade que eu estou sentindo depois das suas aulas, depois do seu programa. Assim, no formulário, né,
dos questionários, pergunta se quer que melhore alguma coisa, né, no programa. Não, se melhorar está errado, tem que ficar assim como está. É isso, foi assim, a receita certa, sabe, doutora? Foi o certo, é a quantidade de é aquilo que nós precisamos. Nem tirar e nem colocar nada, desse jeitinho, sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Ai, Sarinha, que experiência linda essa que você teve com o programa, assim. Eu fico feliz demais. Fico feliz demais quando vocês conseguem extrair tanta coisa boa, porque, assim, esse encontro com vocês, esse encontro com o autoconhecimento, ele pode despertar dois lados, né? Ele pode despertar um lado muito positivo, um lado de muita felicidade, de muita alegria, como está acontecendo com você. E ele pode também despertar um lado não tão agradável, assim, principalmente no início do processo, sabe? Às vezes tem muitas mulheres que têm muita dificuldade com o processo, porque ele nem sempre é tão lindo, em um caminho tão maravilhoso para todas, não. Então, é importante deixar isso claro também, que cada mulher, como eu falei, é única na sua história. Sim. Mas ainda que exista, ainda que o processo não seja tão lindo para muitas, na hora que a mulher ela encara um processo, mas não entendo encarar, não estou falando de briga aqui não, nem de você brigar com você, falando de encarar dentro de um trabalho sério, dentro de uma leveza de espírito, porque a ideia desse trabalho é que ele seja sim um trabalho leve. A ideia não é trazer mais angústia, mais ansiedade ou mais sofrimento, não, muito pelo contrário. A ideia é que você faça desse momento um momento de auto-amor, um momento de autocuidado, um momento de autocompaixão, um momento de carinho, um momento de dedicação a você. E o que infelizmente acontece com muitas mulheres que sofrem durante tanto tempo com dor, ainda mais dor no momento em que elas não estão querendo nem esperando, e num momento tão importante para muitas, é que elas acabam desacreditando em si mesmas. E elas acabam passando por um processo de desamor a elas. Então, esse resgate, esse trabalho, propõe um resgate de amor próprio. E nem sempre isso é tão fácil, sabe? Mas ele é muito lindo quando a gente consegue passar por ele. Ele é muito lindo quando a gente consegue ter um apoio, um acolhimento, uma orientação para a gente conseguir passar por ele, né? E isso, obviamente, demanda uma qualificação do profissional, né, que faz isso, né? Enfim, então, assim, você tem que ter alguém qualificado do seu lado, trabalhando, claro, né? Porque não dá para você tem que ter um suporte. Caminhar sozinha, então, a ideia do programa é exatamente poder, eu, por enquanto, tomo conta de tudo sozinha nesse sentido, porque eu que tomo conta de vocês todas, né, da supervisão, da orientação, de todo o conteúdo, sou eu, mas é isso, assim, a gente precisa, quando a gente entra para um trabalho desse, e quando a gente topa fazer um trabalho desse, tanto eu, quando entrei com um trabalho desse para oferecer para vocês, quando vocês entram, a gente sabe que a gente tem esse compromisso mútuo, né? Eu tenho um compromisso com vocês, que cuido, vocês têm um compromisso comigo de seguir as orientações que, de fato, são dadas a vocês para que a coisa possa dar certo. E se por acaso tiver algum percalço no caminho, que eu possa também estar perto para poder ajudar quando tem alguma situação difícil para resolver. Né? Então, a ideia é exatamente essa, que a gente possa ter a orientação adequada, com a força de vontade, a determinação da mulher para fazer esse casamento perfeito. Né? Isso, doutora, e eu fico muito feliz com essa história linda que eu escutei sua, dona Sarinha. E queria te agradecer muito. Já temos quase 1 hora de papo aqui, minha filha. O tempo voa, entendeu? Pois é. Eu queria agradecer muito a sua presença, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua generosidade em contar essa história tão linda. Muito obrigada. Acredito que todo mundo que também está escutando aqui, a gente está gostando dessa história, porque ela é linda. É uma linda história de renascimento, uma linda história de superação e de descobrimento de uma nova mulher aos quase 70 anos de idade, meu bem. É isso aí, tem idade não. E eu espero que essa minha história alcance as mulheres que precisam ser tratadas, né? E que elas realmente se sintam com vontade de sair desse... Eu acho que é um castelo mal assombrado. Essa fortaleza, né? Dessa prisão. Uma fortaleza, exatamente. E que essa entrevista realmente alcance as mulheres que precisam ser ajudadas, que querem ser ajudadas. Né? Eu te agradeço muito, toda a sua equipe, a Rebeca, sabe? Todas elas. Vocês são especiais demais. Marco na minha vida, divisores de água. E assim, eu falei com a Rebeca um dia desses, escrevendo para a Rebeca, tem pessoas que
que nos faz tão bem, mas que passam pela nossa vida. Eu não quero que vocês passem, sabe? Às vezes fica pelo caminho. Eu não quero, porque foi assim um vínculo, eu pelo menos me senti assim, foi um vínculo nosso tão, tão bem, um laço bem atado, porque eu, como falei com a Rebeca, a doutora Mariana entrou no meu quarto, ela entrou no meu banheiro, sempre do meu lado, me orientando, me ajudando, e essa mulher não vai embora da minha vida assim, desse jeito, não. De vez em quando eu estou lá nas lives e tal, porque realmente eu não sei se esse sentimento meu é porque foram 48 anos de mulher morta, né? Então talvez uma pessoa assim, já tão novinha, não tenha esse sentimento que eu estou tendo, mas eu acho que é assim, porque tirou dessa caverna de 48 anos, então é um sentimento assim de gratidão muito grande, muito grande. E te Eu digo acho que o uma coisa, sentimento de doutora, você... Fale, pode falar. é uma coisa que eu vou falar, não sei nem se eu devo, mas quando eu leio, hoje eu olho o valor do seu curso, gente, não tem dinheiro que pague isso, podia custar 3, 4 vezes mais, porque o resultado é muito bom, o resultado sabe, é positivo, e no meu caso, foi um resultado assim, que eu redescobri, doutora, eu não tenho palavras, então, para mim, seu curso, para mim, foi de graça, foi um presente, foi um 0800, Oh, por quê? Porque pagaria 3 vezes mais do que eu estou meu sentindo amor. hoje, do que eu estou sentindo hoje, Oh, meu... tá? Tem coisas que realmente eu acho que não tem preço nessa vida, não, Não sabe? tem Assim, preço, não tem preço, doutora. são liberdades que a gente conquista que É, são muito bem-vindas, muito lindas, assim, isso para mim vai muito além, vai muito, muito, muito além, claro que da parte financeira, porque obviamente eu não, é aquilo, né, a gente faz, isso é minha profissão, esse é meu dia a dia, é assim que eu vivo disso, né, não só do trabalho da internet, vivo do meu sim, trabalho do consultório, é a sua que é o meu dia a profissão, dia também, a minha profissão é essa, sim, né, então, né? assim, independente, mas assim, eu acho a gratificação que isso me traz, o amor que vocês me passam, toda essa gratidão, essa felicidade, essa alegria que vocês me transmitem quando vocês se superam, isso não tem nada que pague isso, sabe? Assim, não tem preço que pague isso, porque é tão, tão lindo para mim. Eu falo isso sempre, não só quando eu escuto as histórias de vocês, mas eu falo isso sempre quando eu estou dando aula, quando estou dando aula para profissional, enfim, quando eu estou dando aula para estudante. É, é tão lindo ver o que esse trabalho desperta de bom, de bonito em vocês. Sim, E como mulher, eu me sinto muito, muito, muito satisfeita e muito, muito realizada em ver mulheres assim também se conquistando, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença na vida da gente. E faz. como profissional, podendo ser veículo, né, podendo ser uma forma de vocês alcançarem isso, porque, claro, não fui eu que fiz isso para vocês, vocês fazem, vocês trilham esse caminho, eu ajudo, eu mostro o caminho, assim, olha, tá aqui, ó, o caminho das pedras está aqui, vamos embora, vamos comigo, eu te Sim, ajudo, vamos, eu vou com segura na você, mão. eu estou ali segurando tua mão, estou ali do teu lado, mas é você que trilha o caminho. É você que faz ele, é você que sente ele, é você que constrói ele, é você que supera ele, é você que conquista. Eu tô do teu lado para te apoiar. Se você cair, eu tô lá para segurar você. Tô Sim, lá te dando, sim, né? Te dando aquele apoio que sim, você precisa, aquele elemento que você precisa. Eu não deixo sim. ninguém sozinho. O caminho é você que trilha, Não são deixa. vocês que trilham. Então, na hora que vocês trilham esse caminho tão lindo e vocês chegam nesse fim desse túnel, encontram toda essa luz. Isso não tem, para mim não tem preço, não. Isso é bom demais. Como É profissional, isso é verdade, maravilhoso. doutora. Como mulher, mais ainda. Eu fico feliz demais com todas essas conquistas de cada uma de vocês. Ao seu jeitinho, cada uma no seu jeitinho, no seu Cada um tempinho, no seu jeito. mas é lindo demais. Sim, sim. Só tenho que te agradecer, meu bem. Ah, Mais nada. foi muito bom para mim. Também eu sou muito grata. Assim, Arthur, eu sei que Deus que te abençoe muito, Deus que te faça cada dia mais doutora Mariana, que está sempre ajudando as mulheres, então você está dando a mão às mulheres. Deus que te abençoe. O que eu posso falar e pedir, te agradecer, é pedir a Deus que abençoe a tua vida, toda a sua equipe, a sua empresa, sabe? A sua voz, que é tão empoderada, isso chega dentro da gente assim, com a certeza de que você vai conseguir, vai vencer, foi a sua voz, foi a sua fala, seu discurso. Isso é muito bom. Eu posso pedir a Deus que te abençoe
cada dia. Que coisa Rica e linda, meu bem. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo por todo esse carinho. E olha, agora a gente vai se despedir, me despeço de você, me despeço desse pessoal que está aqui vendo a gente, né? Depois dessa linda hora com a gente conversando, essa fala linda, riquíssima da Sara, que trouxe essa experiência linda de empoderamento. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter dividido essa história comigo e com todo mundo que está aqui. E ó, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Tem muitas histórias lindas aqui. Eu espero que vocês possam aproveitar tudo isso que a gente está falando para poder entender de uma vez por todas que vocês também podem ser livres do vaginismo. Nenhuma mulher merece viver com isso. Todas nós temos esse direito e a gente precisa entender que nós somos capazes de vencer esse medo com ajuda, com a orientação necessária, com a nossa força de vontade. Mas esse trabalho não só é possível, como é real. Então, sejam muito, 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 muito bem-vindas a esse novo universo, que para muitas é novo, né? Mas é muito legal, é muito importante que vocês entendam que é fundamental para que a gente possa viver uma sexualidade, exercer uma sexualidade saudável do jeito que a gente quer exercer, do jeito que a gente gostaria de exercer, a gente tem que estar muito ciente da gente, do nosso corpo, muito conhecedora e muito empoderada das sensações, porque é assim que a gente consegue exercer a nossa sexualidade, da forma como a gente quer exercer. Então, muito obrigada, querida. Um beijo enorme para você. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!